aula dos dons ministeriais e agora nós vamos para a aula de número 2. Na aula de número 2 de ministérios eclesiásticos, falando aí dos dons ministeriais, eu quero começar com essa pergunta: quem estabeleceu esses dons na igreja? Será que esses dons que foram estabelecidos na igreja têm efeito apenas hierárquico, ou seja, para a organização da igreja? Quem estabeleceu, quem instituiu esses 5 dons ministeriais da igreja? Lembrando do nosso texto base, que é Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, quem estabelece esses dons na igreja? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, vai dizer: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, e depois milagres, e depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. A resposta ela está explícita. O próprio Deus estabeleceu esses dons na igreja cristã. Esses dons foram estabelecidos por Deus. E existe uma variedade de dons, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E se há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que palavra poderosa! Apesar da diversidade que nós encontramos nos dons ministeriais, existe um único Senhor da igreja, um único Deus, um único Espírito que distribui esses dons. Então nós precisamos entender que há uma distinção entre os dons. E na Trindade, quem libera ou quem distribui esses dons, primeiramente é o Espírito Santo, que dá os 9 dons espirituais. Em segundo lugar, é o próprio Jesus, que libera os 5 dons ministeriais, como nós acabamos de ver em 1 aos Coríntios 12, do 4 ao 6. E o Pai, que é Deus, libera os mais de 40 dons de operação, dons de graça, que compõem a igreja. Então, apesar dessa vasta distinção e variedade de dons, 9 espirituais, 5 ministeriais e também mais de 40 operacionais, existe um mesmo Senhor que distribui esses dons. Agora, qual o propósito dos dons? Será que o propósito dos dons é eu me sentir melhor do que você porque eu tenho determinado dom que Deus me deu e você não tem esse dom? Será que o objetivo do dom é uma hierarquia? É nos sentirmos melhores, superiores do que alguém, ou inferiores porque não temos esse dom? Obviamente que não, né? Em primeiro lugar, o propósito dos dons é para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, o corpo místico de Cristo, precisa ser edificada. E o propósito desses dons é essa edificação do mesmo. Em segundo lugar, é a capacitação e a preparação dos santos, eu e você, para a obra
do ministério. Através dos dons, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós somos preparados para a obra do ministério, para o ministério que o Senhor nos chamou. Quando ele fez isso? Após a sua morte, após a sua ressurreição. Quando ele levou o cativo, o cativeiro, ele deu dons aos homens. Então, quando Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, esses dons foram liberados. Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe, como diz o texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 10. Então, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. O mesmo que subiu é o mesmo que desceu, com o seu Espírito, com os dons para nós. De onde vêm esses dons? Em primeiro lugar, eles vêm do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus distribui para a sua igreja, para o seu povo, esses dons para cada um de nós. Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele exerceu cada um dos dons ministeriais. Quer dizer, então, que Jesus ele vai exercer o apostolado? Sim. Diz Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Hebreus ele diz que o primeiro apóstolo, o apóstolo dos apóstolos, o sumo apóstolo, o pastor dos pastores, é o Cristo. Mas também Cristo ele opera como profeta. Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Então Jesus também operou na condição de profeta. Mas e evangelista? Também. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Jesus, ele foi também um evangelista. Mas e pastor? Eu sou o bom pastor, de João 10:11. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus opera também no quarto dom ministerial, o dom de pastor. Ele é o nosso sumo pastor. E também, para finalizarmos, em mestre. E todos os dias ensinava aonde? No templo. Mas os principais sacerdotes e escribas, os principais do povo, procuraram matá-lo. Lucas 19:47. Então aqui você vê que Jesus ele opera tanto como apóstolo, como evangelista, como profeta, como pastor e também como mestre. Jesus ele foi usado por Deus para operar em todas essas frentes, para operar nos 5 dons eclesiásticos. Agora, até quando esses dons valerão? Até que todos cheguemos à unidade de Cristo, à unidade da fé. Será que nós já chegamos à unidade da fé? Somos um povo unido? Somos um povo que fala a mesma língua? Ah, ainda não, professor. Então, esses dons ainda não têm um prazo de validade. Ainda que cheguemos à unidade da fé. Até quando? Até quando cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós já conhecemos
Filho de Deus na sua integralidade? Não. Falta muito ainda para conhecermos o Filho de Deus na sua integralidade. Então, até que cheguemos ao conhecimento pleno do Filho, esses dons estarão valendo. Até que cheguemos à estatura de Cristo. Chegamos à estatura de Cristo? Não, ainda não chegamos à estatura de Cristo, ainda falta. Então nós precisamos caminhar neste sentido. Até a próxima aula.